Essa foi uma eleição cheia de surpresas e muitas delas por conta dos institutos de pesquisa, que erraram algumas previsões. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, reclamou e disse após o fim da apuração que os institutos vão ter que se explicar. Na pesquisa divulgada sábado, Padilha aparecia com 14% no Ibope e 13% no Datafolha. Terminada a contagem dos votos, o candidato do PT ao governo paulista obteve 18% dos votos. Na corrida presidencial, algo semelhante aconteceu na disputa entre Aécio Neves, que teve votos estimados a menos, e a presidente Dilma Rousseff, que teve votos estimados a mais. No sábado, a um dia apenas da eleição, Dilma aparecia com 46% no Ibope e 44% no Datafolha. Já Aécio tinha 27% no Ibope e 26% no Datafolha. Contados os votos, Dilma ficou com 41% e Aécio com 33%. Em todos os casos, as diferenças estiveram fora da margem de erro, de 2 pontos para mais ou para menos dos levantamentos. Em relação às pesquisas de boca de urna, também houve falhas graves em diversos estados. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram onde os institutos erraram mais. No Rio de Janeiro, segundo a pesquisa de boca de urna, Luiz Fernando Pezão teria 34% e disputaria o segundo turno com Antony Garotinho, que aparecia com 28%. Marcelo Crivella era o terceiro, com 18%. Contados os votos, Pezão teve 40% e o segundo turno será disputado com Marcelo Crivella, que ficou com 20%. Garotinho, que era o segundo na pesquisa, ficou em terceiro, com 19%. Já no Rio Grande do Sul, a boca de urna apontou Tarso Genro em primeiro, com 35%, e José Sartori em segundo, com 29%. A apuração mostrou, porém, o inverso. Sartori na frente, com 40%, e Tarso Genro em segundo, com 32,5%. Você viu aí, nem tudo nas pesquisas se confirmou. A gente vai saber como essas diferenças se explicam com a repórter Luiz Versucci, que conversa com o presidente do Instituto Data Popular. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui ao lado, como você disse, do presidente do Instituto Data Popular, o Renato Meirelles, que vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre essas diferenças que foram apontadas em muitas das pesquisas. Renato, boa tarde. Renato, sobre essas diferenças apontadas nas pesquisas, ao que o senhor atribui isso? Olá, Aldo, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Pesquisa é, antes de tudo, um retrato. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Então, das pesquisas que foram feitas no dia anterior, ter uma diferença é algo natural. Por exemplo, as pesquisas nacionais já mostravam que o Aécio iria ultrapassar a candidatura da Marina Silva. Com relação à boca de urna, a questão é o quanto que foge ou não foge da margem de erro. A gente viu aí que alguns estados, como no Rio Grande do Sul, ou mesmo como a quantidade de votos que teve aqui a candidatura do Padilha em São Paulo, teve um erro. O erro é previsto na pesquisa, né? Você tem, na pesquisa, uma margem de erro prevista em 95% dos casos. O que significa isso na prática? Que se a mesma pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95% delas, o resultado estaria dentro da margem de erro. E, na sua opinião, qual que é o principal ensinamento que se pode tirar desses resultados em termos de levantamentos pré-eleitorais? Temos que tomar muito cuidado com os resultados da pesquisa. Não necessariamente porque não seja um resultado correto, mas é porque ela capta um momento. A pesquisa sempre olhar para o retrovisor, é olhar para trás. E aí os analistas políticos têm que ser capazes de olhar esses dados e projetar o futuro. E uma última pergunta, Renato, pode-se dizer também num fator de indecisão do eleitorado que teria influenciado muito nessas prévias? Olha, a indecisão do eleitorado não acontece só nessa eleição, é uma indecisão histórica. O que acontece? Muita gente deixa para decidir o voto no final, aos 48 do segundo tempo. Isso acontece em especial para votos para deputados e senadores. Tanto que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a candidatura do José Serra se aproximou em muito com a votação que o governador Geraldo Alckmin teve. A mesma coisa justifica o Aécio Neves. O crescimento substancial que a candidatura do Aécio
teve no estado de São Paulo foi ao ver o mesmo santinho que tinha o Alckmin, que já liderava em todas as pesquisas, do lado do Aécio e do lado do Serra, acabou impulsionando esse aumento da votação desses dois candidatos aqui no estado. Ok, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. Eu volto com você ao estúdio, Aldo. Obrigado, Luiz. Olha, daqui a pouquinho o Renato Meirelles estará no programa JC Debate, que hoje faz um balanço do primeiro turno das eleições a partir da 13h, logo depois do nosso fim aqui. Olha só, vamos passar a régua, vamos ver agora no mapa onde a eleição já foi decidida e onde haverá segundo turno. Vou colocar aqui na tela, no primeiro turno, o mapa aqui, olha só, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Piauí e Sergipe tiveram a decisão em primeiro turno. Agora, em segundo turno, vamos carregar aqui o nosso mapa para acompanhar. Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E ainda tem a situação de Roraima, como a gente já comentou, né? Que falta a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral para ver se a decisão já foi dada no primeiro turno ou se irá para o segundo turno. Grande parte da população sinalizou nas manifestações do ano passado um desejo de mudança. No fim, o que a gente tem hoje? A mesma disputa entre figuras já conhecidas, com exceção, olha, do Maranhão, onde a família Sarney foi derrotada. Será que esse desejo de mudança apareceu nas urnas? Repórter Adriana Cimino conversa com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Onde é que foi parar essa vontade de mudança? Será que ficou só no Maranhão, Adriana? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Vamos descobrir aqui com o Pondé, vou repassar a sua pergunta para ele. O que teria acontecido com aquela vontade, Pondé, aquela manifestada nas manifestações do ano passado, que não se refletiram nas urnas, já que muitos políticos foram eleitos e partidos também que estão há muito tempo no poder. Boa tarde. Boa tarde. Então, a grande parte das pessoas que estavam naquelas manifestações você tinha muita gente que na realidade não tinha uma orientação política. Eu acredito que os movimentos que eram mais organizados, ligados, por exemplo, ao PT, ao PSOL, esses movimentos, essas pessoas votaram nos seus candidatos. Mas o grosso das pessoas, elas estavam ali um pouco perdidas, reclamando. Teve aquele caso da jornalista que foi machucada, então ficou todo mundo chocado. Não acredito que havia uma organização política, um objetivo muito claro. E isso era muito claro, inclusive, na recusa dos partidos. A verdade é que quando você volta para o dia a dia, você volta para o plano institucional. Você quer ver as opções, você olha o histórico. E aí, nessa hora, as pessoas agem institucionalmente. Aquilo era uma crise de representação muito rápida e que, de alguma forma, passou em grande parte. E com relação às denúncias de corrupção, a eleição dos mesmos candidatos, mais de uma vez até, ela mostra que esse tipo de notícia teria sido banalizada, as pessoas já não se incomodam mais com a corrupção? Olha, as pessoas votam, antes de tudo, em candidatos que elas acham que pensam igual a elas, que têm uma visão de país igual a elas e com relação aos tropeços que esses candidatos ou partidos possam ter, elas agem um pouco assim, olha, talvez não seja verdade, é coisa da mídia, todo mundo gosta de pôr a culpa na mídia, não é assim, eles estão sendo usados como bode expiatório. Especificamente agora, me parece que a maior preocupação com escândalos está associada ao PT, por conta da Petrobras e tal. Então, o PT deve provavelmente estar muito tenso com o que pode vir à tona nos próximos dias. Mas ainda assim, a minha impressão é que aqueles que votam no PT, eles continuarão votando no PT, independente de grandes escândalos ou não. E, em geral, uma pessoa que tem uma adesão a um partido, tem adesão a um candidato, ela tende a relativizar esses casos de corrupção. Além do mais, porque existe uma ideia de que ninguém é perfeito, alguém pode ter um tropeço no caminho, mas acho que, a menos que você se torne uma coisa assim, sei lá, 3, 4 anos seguidos batendo na mesma tecla, que venha muito à tona. Tem uma outra coisa que é o seguinte, a gente ainda está meio jovem nesse
esse tipo de coisa, né? As pessoas estão começando a acostumar o ouvido, a prestar atenção nesse tipo de coisa. Não estava acostumado ao escândalo de corrupção que vai até o fim. Isso é uma coisa nova na história do Brasil. Então, me parece que ainda não se dá a devida atenção à corrupção. E levando em conta tudo isso que você falou e o atual cenário, o que a gente pode esperar para o segundo turno? Eu acho o seguinte, primeiro, uma necessidade da Marina tomar uma decisão. Ela não pode ficar como ela ficou nas eleições passadas, um pouco se colocando acima do processo, inclusive na medida que ela é uma mulher do sistema, quer ser uma mulher do sistema, quer ser eleita. Me parece que há uma tendência em grande parte do eleitorado da Marina pender para o Aécio, pelo menos a região sudeste e sul. E uma outra coisa é o seguinte, acho que o PT está bastante assustado, porque ninguém esperava uma curva tão ascendente, e a gente fica cada vez mais com a impressão de que o PT hoje é um partido de população mais vulnerável, de regiões mais vulneráveis do país, mais economicamente dependentes do Estado, enquanto que as regiões do país onde as pessoas são economicamente menos vulneráveis parecem estar abandonando o PT. E isso é um problema para o PT. Tá legal, obrigada pelas suas informações, Pondé. Aldo? Obrigado, Adriana. Em relação às manifestações, ou seja, não adianta numa democracia participativa como a nossa, representativa, não adianta só manifestação de rua ou campanhazinha em Facebook. Tem que entrar na briga mesmo para tentar mudar alguma coisa do que está aí, Gabriela.